Eu acredito que as pessoas percebem várias transformações nesse primeiro ano na comunidade Jardim Paulista. Como líder na comunidade Jardim Paulista, eu percebi que a maior transformação foi da minha vida. Nossa, transformação é um nome importante para a comunidade Jardim Paulista, porque muita coisa foi transformada. O que mais mudou para mim foi o resgate daquilo que eu tinha deixado de lado um pouco, os estudos bíblicos principalmente. E eu vejo como mudanças da minha relação com Deus, com Cristo. Colocar o foco em Jesus, né? Ir para Jesus. Eu acredito que viver em comunidade como Cristo deseja que a sua igreja viva foi a principal transformação que a CJP provocou em mim. Uma coisa é você sonhar com isso, outra coisa é você ver o sonho de Cristo acontecendo na prática. Pode até parecer redundante, mas é a questão de desenvolver o amor, né? Eu não espero viver numa comunidade que não se transforma constantemente, assim. Eu acho que transformação é o nome da comunidade Jardim Paulista. Foram tantas transformações que eu nem consigo citar aqui todas, mas eu acho que é esse o lema, assim, a gente se transformar o tempo todo. E se isso respinga nas outras pessoas e inspira para que essas pessoas também sejam transformadas. E eu acho que isso está acontecendo. Então acho que são as grandes transformações que eu tenho percebido. Você fechar seus olhos, vamos fazer uma oração, falar com o nosso Deus. Pai, nós queremos agradecê-lo neste momento, porque nós temos essa oportunidade tão especial de nós nos encontrarmos aqui para refletir sobre aquilo que é o coração da tua ação no nosso mundo, nos transformar, na verdade nos resgatar, nos transformar para essa vida mais próxima de como o Senhor nos criou para vivermos. E é muito importante para nós, e especial, sabemos que o Senhor está aqui e que o Senhor tem pleno interesse em tocar na vida de cada pessoa que aqui está, para que nós voltemos para o Senhor, para que abandonemos o caos, a desorganização da vida, as coisas que têm tanto nos prejudicado, para que nós nos acheguemos aos teus pés. É diante do Senhor que nós queremos estar. E nós viemos para participar desse banquete. Queremos comer da sua comida. Queremos beber da sua bebida. Queremos inspirar o teu ar que causa vida em nosso coração. Fale com todos nós nesta noite. Vem Espírito de Deus, sopra o teu sopro, nos traga a vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos conversar hoje sobre marcas de transformação. Nós temos conversado aqui na série Marcas de uma Comunidade Transformadora sobre 4 assuntos especiais. No primeiro dia nós conversamos sobre marcas de nascença. Nós falamos então sobre como nasce a comunidade Jardim Paulista e como na verdade nasce a vida que vem em Cristo Jesus. O Evangelho, ele é a principal marca de nascença de uma comunidade cristã, mas é também a principal marca de nascença da vida que Deus tem para nós. Nós conversamos disso no primeiro domingo dessa série. No segundo domingo nós conversamos sobre marcas de acolhimento. E nós lembramos aqui como ninguém tem o direito ou pode exercer qualquer tipo de rejeição sobre um outro ser humano, porque Deus nos chamou para acolher a todas as pessoas. Ele nos criou para viver um ecossistema humano, em que tudo em que nós nos envolvemos tem a ver com pessoas.
Portanto, nós devemos acolher sim o ferido, nós devemos acolher aquele que está machucado, nós devemos acolher o emocionalmente traumatizado, nós devemos acolher o arrogante, o inteligente, nós devemos acolher aquele que não se destaca muito, aquele que se destaca também. E nós sabemos que acolher pessoas nem sempre é fácil, isso gera feridas nas nossas vidas, mas nós somos renovados, fortalecidos pelo Deus que acolhe a vida humana. E hoje nós vamos conversar sobre marcas de transformação. No domingo que vem vamos conversar sobre marcas de sonhos, o que nós podemos sonhar e esperar a partir de Deus, a partir de Cristo, para uma comunidade que é transformadora. Mas eu quero começar a nossa conversa hoje com essa pergunta: pessoas mudam? Você já conseguiu responder isso de forma clara e concisa e convicta de que pessoas mudam? Ou você lida ainda com essa crise que todos nós, certa vez, já passamos, que é: será que aquela pessoa que eu amo tanto um dia vai ser transformada? Será que ela vai passar por algum tipo de mudança para melhor? Você acha que você muda? Você acha que você é transformado? Eu quero trazer alguns casos aqui para a nossa reflexão sobre possibilidades de mudanças ou eventos que podem trazer algum tipo de transformação para todos nós, ou mudança para nós. Um primeiro é casamento. Não sei quantos aqui já se casaram, mas quem já se casou sabe que o casamento muda algumas coisas em nós. Você passa a conviver com o outro, e o pastor Tim Keller fala que você passa a conviver com um desconhecido, porque por mais que você tenha tido tempo de namoro, de conhecer a pessoa, é só quando você está debaixo do mesmo teto que você começa a perceber uma série de características que, se você soubesse antes, talvez você ia dizer: puxa, eu acho que eu vou continuar a sós. Mas o casamento traz uma série de reflexões que faz com que você mude. Ou você muda, ou o casamento vai embora. Ou você perde a construção de uma família. Uma outra possibilidade de mudança é com a paternidade ou a maternidade. São eventos também que chegam para aqueles que entraram nessa vida pela maturidade, sem o qual uma experiência com um filho ou uma filha, talvez você não vá aprofundar tantas áreas da sua vida quanto quando você tem um filho ou uma filha. A paternidade ou a maternidade muda. E quantos testemunhos nós já não ouvimos de mães e pais sobre como mudou a rotina, mas especialmente a dinâmica do coração, das emoções, de como você se envolve com esse novo evento. A chegada de um bebê, como a sua vida é transformada a partir disso. Uma outra situação, uma cura de uma doença. Você pode ser transformado por uma doença grave, e quando vem uma cura, isso trazer uma alegria tão grande para você, e você passa a ressignificar a sua vida, passa a observar aquilo que talvez você nunca tinha observado, o tempo que você passava com seus amigos, com seus familiares, que na doença você descobre que você não dedicou tempo suficiente às pessoas que você amava. E que se você passa por uma possibilidade de cura, você começa a pensar e rever a sua agenda. Quantas pessoas na doença não perguntam a si mesmas, ou colocam diante de si a questão: se eu tivesse mais 10 anos, se eu tivesse mais 1 ano, se tivesse mais 3 meses, e a cura te abre de novo a possibilidade de refazer a sua vida. Mas também na perda de alguém querido. Quando você perde alguém, isso também pode ser uma grande oportunidade para você ser transformado. Porque você começa a sentir ou perceber que a vida é frágil, que a vida pode acabar, e aquele que estava ao seu lado, você não tem mais ali perto para você desfrutar da companhia. Isso faz com que você passe por reflexões profundas e comece a rever a sua vida. A doença séria, que vem antes dessa possibilidade de cura, mas uma doença séria que pode tomar conta da sua vida ou de alguém, que faz com que você também reveja a sua prática. Quais são os seus valores, as suas prioridades, o seu tempo.
Isso traz transformações também a níveis de organização. Se você tem que tomar mais remédios, você tem que visitar mais hospitais, consultórios, passar mais tempo com pessoas que estão na mesma condição, isso vai refletir na forma como você vive. Mudança de país talvez seja também uma outra possibilidade de mudança da sua vida ou de quem você é, à medida que você conhece uma outra cultura, e quando você conhece uma outra cultura, automaticamente você passa a se conhecer mais. É quando você está diante do diferente, como você começa a afirmar quem você é. Olha como ele come essa comida, eu como desse jeito. O diferente ensinando você sobre você mesmo, e você começa a avaliar se tudo isso é importante. Uma outra questão, um acidente grave. Quantas pessoas passam por um acidente grave e então começam a ver a sua necessidade de rever como eles vão viver por todo esse período. Um vício, quem também se envolve num vício, seja com uma droga, um medicamento, passa a ver a sua vida de uma forma diferente. A dependência que passa a tomar conta de você e centralizar a sua vida em torno disso. E quantas vezes nós não sofremos com pessoas que entraram em algum vício e não conseguem sair? Dizem que quem se envolve no vício da droga afeta pelo menos as 20 pessoas mais próximas e trazem essas pessoas para o coração do problema. Isso também muda a nossa vida. Ou um trauma emocional. E quantos de nós não temos trauma emocional? Quantos de nós não temos aqui dentro, no nosso inconsciente, situações decorrentes de um trauma? Que nós nem sabemos lidar, mas afeta a nossa atitude, o nosso comportamento para com as pessoas. Agora, existe um pouco dessa luta pela transformação da nossa vida. E todos nós passamos por essa questão. Será que eu posso mudar? E eu posso mudar para melhor? E se nós respondemos a nós mesmos que nós podemos mudar, também existe a possibilidade de nós mudarmos para pior? Como é que isso se dá? E eu quero trazer para vocês, para a nossa reflexão aqui, o que nós encontramos na Bíblia acerca dessas duas possibilidades de mudança. Para algo realmente que te leva a um patamar melhor de vida e uma possibilidade de você transformar a sua vida para algo pior. Vejam que esse texto bíblico, em Gálatas 5, de 16 a 26, vai dizer a respeito disso. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. E não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque a nossa natureza humana quer... O que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Esse texto bíblico começa a falar de dois desejos. Aquilo que tem a ver com a nossa vontade humana, aquilo que tem a ver com os nossos desejos, a nossa forma de externalizar as nossas vontades, o que nós ansiamos para nós. E por outro lado, o que o Espírito de Deus deseja para nós, aquilo que Deus deseja que nós vivamos. E ele continua dizendo, os dois são inimigos. Tanto essa vontade nossa humana em querer fazer a nossa própria vontade, contra aquilo que o Espírito quer, essas duas coisas são antagônicas. Elas não andam na mesma estrada, andam em caminhos diferentes. E o texto diz o seguinte: porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. E continua, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. E aqui eu quero então falar um pouquinho sobre essa nossa tendência para a transformação da nossa vida. Quando nós queremos acabar com alguma coisa que nós estamos vivendo, que nós não gostamos, nós geralmente temos uma tendência. E é isso que esse texto bíblico está dizendo para nós. Ele diz o seguinte: essa nossa tendência é pela imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras,
os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Talvez lendo essa lista você fale assim, eu nem estou aí, não ajo dessa forma, isso aí é para talvez a pessoa que está do outro lado dessa sala, aqui do meu lado só sendo as pessoas que não se envolvem com isso. Mas deixa eu te trazer alguns exemplos para que você possa se perceber em tudo isso. Quando você começa a passar por situações muito grandes de estresse, qual é a sua primeira vontade para responder a uma situação caótica, estressante? Talvez você vá começar a aceitar mais e ir para happy hours. Você goste, então, desse ambiente gostoso, dos amigos, do trabalho, e ali você percebe que ao tomar uma cerveja, de alguma forma atinge um pouco o seu sistema nervoso e você relaxa um pouco mais. E você diz, poxa, é interessante esse caminho aqui entre o estresse e o relaxamento que passa por uma bebida. Eu acho interessante esse caminho e talvez se eu repetir por mais alguns dias da semana esse mesmo procedimento, eu vá conseguir lidar com o excesso de estresse na minha vida. E nós percebemos então que daí vem as questões, hoje é sexta-feira, né, dia de bebedorar. E quantas dessas coisas não estão diante de nós para nós resolvermos um problema que nós estamos enfrentando? E talvez você concorde comigo que não tem problema você sentar em um barzinho, tomar uma cerveja. E eu concordo com você que não há, desde que essa cerveja não seja o caminho para resolver os seus problemas. O grande problema que é colocado como um empecilho na vida cristã é quando você começa a usar essas coisas para transformar a sua vida. Você está passando por uma alta situação de estresse ou um trauma emocional. Você quer ver um outro exemplo? Os traumas emocionais derivados de rejeições que você não soube lidar direito, tanto no homem quanto para a mulher. Aqui fala das impurezas sexuais, fala dessa imoralidade ou das ações indecentes. Quantas vezes, tanto o homem quanto a mulher não se embelezam ou não começam a mostrar o corpo para ter algum tipo de carinho, algum tipo de afeto, porque no íntimo sentem-se rejeitados, talvez na situação familiar, ou por amigos, ou talvez carregam isso desde a infância. Qual o problema de você se vestir bem, cuidar do corpo? Não há problema nenhum, desde que você não esteja fazendo isso para curar as suas dores. Você começa a perceber que, na verdade, todos nós estamos suscetíveis a entrar nessa listinha facilmente, sem a gente perceber. Outros problemas. Você está vivendo uma situação muito delicada na sua família e você não consegue resolver os problemas e você começa a ficar irritado. Quantos homens, quantas mulheres já nós não identificamos ou já presenciamos que começam a ficar irritados e briguentos no trabalho, no trânsito, como meios para transformar os seus problemas? Será que nós estamos tão imunes assim a essa lista? Essa lista fala dos briguentos, dos bêbados e todas as outras. Esse é um caminho que a sua natureza humana te oferece para você transformar a sua vida. Você concorda comigo que se nós tivéssemos noção de que nós estamos escolhendo isso, nós evitaríamos? O problema é que nós nem percebemos que a gente está se metendo numa série de coisas para tentar transformar quem nós somos. Mas os nossos caminhos, como diz esse texto de Paulo, eles são bem conhecidos. Poderia dizer mais coisas. Quantas pessoas não têm, por exemplo, ido para o espiritismo
porque tem a possibilidade de tomar um passe na semana e as suas energias voltarem. Na verdade, estão tentando resolver um problema com algo que nós poderíamos falar é alguma magia, é alguma coisa que está sob o controle humano, como uma poção, em que se você tomar, você transforma a sua vida. E o problema é que quanto mais nós dedicamos a transformar a nossa vida por essas vias, mais nós nos afundamos nos nossos problemas, ou mesmo criamos outros, como os vícios, as brigas que podem ocasionar em mortes, em brigas de trânsito ou no trabalho que você pode perder o emprego, ou em mais traumas emocionais, e todas aquelas situações também que nós passamos ali que são negativas. Agora, existe um outro caminho. Essa nós conhecemos, sabemos muito bem usar esses meios. Agora, vamos ver um pouquinho do outro caminho que nos é oferecido. Veja o que Paulo diz aqui a esses cristãos que estão na cidade de Gálatas. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humanidade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Talvez agora então você esteja pensando, eu estou nesse caminho, afinal de contas, olha como eu sou alegre, como eu tenho paz, paciência e delicadeza. Ou talvez não, você esteja pensando o seguinte, eu precisaria de pelo menos uns 2 desses daí, já estaria melhor a minha vida. Se você pudesse escolher 2 desses, qual você escolheria? A paz. Que privilégio poder desfrutar de paz. No trabalho, na família, com os vizinhos, no trânsito. Quem consegue desfrutar de paz no trânsito? É difícil, né? Se nós continuarmos a confiar na nossa capacidade, nós passaremos a ter dificuldades. Agora, veja que interessante o que Paulo fala. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas. Em outras palavras, as pessoas que escolhem o caminho desse do Espírito, elas estão abrindo mão da sua resposta humana para se transformar. Elas estão, como ele diz, crucificaram, ele está dizendo, assim como Jesus foi morto naquela cruz, essas pessoas já entenderam que a sua capacidade humana de se autotransformar não é boa e abrem mão dessa sua forma de transformar a sua própria vida, ao ponto de ser considerado morto na sua vontade de mudar por si mesmo. E Paulo continua dizendo o seguinte, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. E aí ele diz que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. E eu preciso voltar com você na primeira parte que nós conversamos, que diz o seguinte, quero dizer a vocês, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Entre essas 2 possibilidades, como você quer transformar a sua vida, ou quer auxiliar com que outros também passem pela transformação de vida, eu quero muito convidar você a se abrir por um caminho diferente. E eu digo a você, já não basta tudo que você já tentou fazer por você mesmo, para que você seja melhor aceito, para que você seja melhor acolhido, para que você resolva os seus problemas pessoais, familiares. Já não chega você tentar por toda a sua capacidade. Que tal experimentar um caminho diferente? Entrar num caminho de descoberta que vai produzir essas coisas em você. A palavra de Deus está dizendo que a forma de você transformar, ter a sua vida transformada,
e a vida humana transformada é por via do Espírito. E convida todos nós a vir por esse caminho. Agora, preciso dizer isso para você. Você vai poder escolher. Se você quer continuar tentando fazer isso por você mesmo, ou se você quer confiar nesse Espírito de Deus que vai transformar a sua vida, você pode escolher. E na verdade, Ele já tem deixado você escolher todos os dias. Há quanto tempo nós temos esse texto disponível para toda a humanidade? Quantas igrejas, pessoas estão falando sobre isso e nós não ouvimos por conta de preconceito? E de fato, tem muitos erros por aí. Tem muitas pessoas distorcendo isso. Mas também tem muitos outros falando a respeito da verdade. E quantas vezes nós negligenciamos por puro preconceito, por puro desconhecimento, nós não nos permitimos viver isso. Agora, eu preciso também te dizer outra coisa. Você morre para a sua capacidade. Você morre para as suas vontades. Ele lidera você. Talvez seja aqui o maior empecilho humano não querer sair do controle da vida. Nós queremos controlar a nossa vida. Nós queremos dizer o que é melhor para nós. Mas o caminho que nos liberta, quem fala, é o Espírito de Deus. Isso é bom em obedecer? Isso é bom em ouvir uma instrução e segui-la? Porque nós somos péssimos em fazer aquilo que nos dizem. E somos ótimos em impor a nossa vontade aos outros. Mas nesse caminho, o Espírito começa a apontar para onde nós vamos. E eu quero com isso trazer para nós um pouquinho das marcas de transformação para a nossa comunidade. Então, quais são práticas que nós devemos adotar como marcas, como aquilo que realmente deve marcar as nossas atitudes, as nossas vidas, para nós vivermos esse tipo de vida transformada pelo Espírito, que nos conduz para um caminho de vida, de esperança, de profundidade, como nós vimos aqui na lista, uma vida marcada pela paz, pela alegria, pelo domínio próprio, pela delicadeza, pela singeleza de coração. Como viver disso? Quais são as práticas que nós precisamos viver? A primeira, nós precisamos ter interesse como comunidade de todos nós, todos os integrantes, pela transformação pessoal. Se nós queremos ser uma comunidade transformadora e temos marcas de transformação, todos os integrantes têm que querer ter uma vida de transformação, em que o Espírito nos lidera e assim vai nos transformando dia após dia. Eu preciso voltar no testemunho que está no vídeo que eu dei naquela entrevista. Quando me perguntaram qual a principal transformação que ocorreu na comunidade aqui paulista no seu primeiro ano. E eu não consigo dizer nada além da transformação que aconteceu na minha vida. E na entrevista, não saiu por conta da edição, mas eu disse o seguinte, eu não planejei, não estava no meu planejamento transformar a minha vida. Eu considerei diversas coisas. Me dispus a começar, lutar, trabalhar, se for preciso, todos os dias da semana, 24 horas, para a gente conseguir iniciar uma nova igreja relevante na cidade de São Paulo. Mas eu não levei em consideração que a minha vida deveria ser transformada. Antes de nós começarmos o primeiro culto, algumas semanas antes, uma pessoa chegou para mim e me disse: Marcelo, Deus vai trazer as pessoas, mas primeiro Ele vai transformar a sua vida. Aquilo quebrou as minhas pernas. Eu sabia que eu ia passar por um momento de furacão.
E essas coisas chegaram. Um dia ainda vou contar para vocês todas as coisas que aconteceram na minha vida, nesse pequeno espaço de tempo, para que a gente começasse a comunidade de Jardim Paulista. Mas só aconteceu porque ele estava liderando. E foi de uma forma inegociável, porque eu tentei negociar. Deixa que eu conduzo a transformação da minha vida. Mas ele disse, eu sou Deus. Eu quem transformo. Eu quem lidero. Quer vir comigo? Eis-me aqui. E até uns 2 meses atrás eu estava dizendo para as pessoas, eu me pareço num apartamento em completa reforma, em que você está reformando não só um cômodo, porque se você vai reformar um cômodo de apartamento já é um caos, né? A casa inteira fica bagunçada, suja, você entra num estágio de desorganização inacreditável. Agora você imagina você morando dentro da casa e reformando todos os cômodos ao mesmo tempo. Como Deus estava me lapidando cada área da minha vida. E é engraçado que, à medida que isso ia acontecendo, como cada vez mais eu ia sendo tomado de paz, de alegria, de contentamento, a casa inteira bagunçada, mas Ele cuidando do meu íntimo. E por isso eu acrescento, você está interessado em ser transformado? Você quer deixar o Espírito conduzir sua vida? A segunda questão exige uma entrega pessoal dos nossos caminhos para a condução do Espírito. Se você tem interesse, saiba que você vai precisar morrer para a sua vontade humana, para que Ele te conduza. Toda vez que você passar por uma situação que te pede uma resposta, ao invés de você responder com a sua natureza humana, que traz todas aquelas questões, dos vícios, da bebedeira, enfim, tudo que nós lemos aqui, lembre-se, existe um outro caminho, que é o caminho do Espírito. E você vai precisar se entregar a esse caminho. Em terceiro lugar, nós também precisamos de encorajamento mútuo. Precisaremos nos unir e encorajar um ao outro para que todos possam viver a transformação. Quando a gente perceber que alguém não está lá muito animado com esse caminho, é importante que, como comunidade transformadora, que nós olhemos um para o outro e falemos, olha, vamos lá, vamos adiante, vai ser bom, está difícil, mas vamos juntos. Já aconteceu isso comigo, quero dizer para você que no final as coisas se resolvem, Deus mostra-se mais nesse caminho, não desista, vamos nos encontrar, vamos tomar um café durante a semana. A gente precisa se encorajar. E não é um ou outro, somos todos nós, para nós sermos de fato uma comunidade transformadora. Em quarto lugar, capacitação nas práticas e disciplinas espirituais da vida cristã. Nós temos aqui 2 processos, tanto de formação do discípulo quanto de formação espiritual. É muito importante nós crescermos nas práticas que nos capacitam, né, a entender o que o Espírito está falando, o que o Espírito está fazendo. Nós temos que compreender, viver essas disciplinas. Para viver nós precisamos compreender. Então eu convido você a mergulhar numa vida de conhecimento do que o Espírito pode fazer na sua vida. Em quinto lugar, nós precisamos de encontros facilitadores para a nossa comunhão com Deus. Os nossos encontros aos domingos, no meio da semana, precisam ser para que nós tenhamos comunhão com Deus. E quantas vezes nós não fazemos coisas que atrapalham a nossa comunhão com Deus? Mas devemos dedicar mais tempo para entender o que Ele quer fazer. Em sexto, partilha da vida em espírito, para com as pessoas com quem convivemos. Compartilhar, dizer, mostrar, dar testemunho dessa vida que o Espírito está conduzindo, para que as pessoas também tenham acesso e possam aprender e desfrutar dessa vida de transformação também. E por último, acredito que não tem jeito de nós não vivermos desse jeito. Se queremos ter uma comunidade transformadora, se nós queremos ser parte de uma vida que se transforma, nós precisamos confiar no trabalho que o Espírito Santo está fazendo. Gente, não é fácil. Não é fácil. As expressões que mais me ajudam a confiar nessas horas são aquelas histórias
que a gente sempre ouve, do grande abismo escuro, em que alguém fala, pule, e você olha e fala, jamais, está escuro, deve ser alto. Existe uma história melhor ilustrada, em que uma pessoa cai de um abismo, está presa numa corda, e aquilo é muito escuro, e alguém fala para ela, ela está pedindo ajuda, socorro, e alguém fala, solte da corda, para você se salvar. E a pessoa fala, jamais, eu estou me segurando, é a única forma de garantir minha vida. E a outra pessoa fala, pule! E ela não pula, e ela segura, até o ponto dela não aguentar mais. E quando ela solta da corda, ela percebe então que ela está a 1 metro do chão. E ela sobrevive àquilo. Quantas vezes nós não estamos enxergando nada, e o Espírito de Deus fala, faça, e a gente retém por medo. Eu quero convidar você a uma vida de transformação, uma vida que você seja transformado por algo extraordinário, mas que requer que você confie no Espírito. Ele é bom e sabe o que é melhor para você, mas você confia, porque não é o poder dele que atrapalha, ou ele tem pouco poder que não é capaz de transformar a sua vida. Na verdade, é a sua falta de confiança que te sabota e impede que você viva as coisas extraordinárias. Portanto, confie. Quero encerrar essa mensagem com uma música. Eu quero convidar você a ouvir essa canção que chama-se You Raise Me Up. É uma música extraordinária. Preste atenção na letra. Você me faz levantar. Raise
Essa canção é linda, extraordinária. Mas o que também me chama a atenção nesse vídeo são as pessoas que param. E eu tenho certeza que não era apenas pela voz linda que eles estavam ouvindo, mas por causa do assunto que eles estavam falando. Eu tentei achar nessa música, na verdade, a origem dela, se ele estava falando de Deus ou de outra pessoa. Na verdade, não encontrei essa resposta. Mas eu não consigo ver outra pessoa que nos levanta, a não ser você, Deus. Eu não sei como você está. Se você precisa passar por transformação, se você precisa ser levantado. Mas pelo que eu tenho presenciado enquanto vida, é que todo ser humano precisa de ser levantado para que possa subir ao topo da montanha, para que possa andar por sobre os mares. Então eu quero convidar você a fechar seus olhos. Quero orar por você. Se você quiser dedicar esses primeiros instantes para você falar com Deus sobre isso, peço para que Ele coloque você nos ombros dele, para que você seja o melhor de você. Senhor, nós todos que estamos aqui precisamos ser levantados pelo Senhor. A começar por mim, Pai. Levante, segura nas minhas mãos. Transforma a minha vida. Transforma a vida de cada pessoa aqui, Senhor. Nos faça voltar a andar, que a gente possa subir no alto da montanha, que a gente possa caminhar por cima de todas as aflições que nós temos diante de nós. Mas transforma a nossa vida. Quero pedir que o Senhor nos ajude a confiar em Ti, porque às vezes é difícil para nós. Mas eis-nos aqui, Pai, desejosos pelas Tuas coisas, pela Tua liderança sobre nós. Trate a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus.